sociais que impedem, dizendo aqui, olha, eu não vou precarizar, não. Nós vamos flexibilizar, porque é bom para todo mundo. Se é flexível para nós, empresários, é flexível para vocês também. E flexibiliza para cá, flexibiliza para lá, né? Vamos bem. O banco de horas foi isso. Quantos setores do sindicalismo, CUT, para não falar de outras coisas um pouco mais pesadas, né? Não entraram nessa. Banco de horas. A classe trabalhadora tem trabalhador que os próximos 3 anos não tem férias, entende? Porque a vida do trabalhador e da trabalhadora vive no inferno. Porque ele passa a sua vida fora do trabalho e passa a depender de um banco de horas que ele não controla. De tal modo que, se são múltiplas as formas de trabalhos informais, e eu não vou mencioná-las aqui, nós entramos numa era de erosão do trabalho contratado, que se acentuou com a crise estrutural que o sistema do capital está vivenciando agora intensamente. O que estão dizendo na Suécia? Na Grécia? Nós vamos cortar o salário de vocês e vamos aumentar o tempo de aposentadoria de trabalho, reduzir, vocês vão se aposentar mais tarde. Quando o razoável você imaginar. Se há desemprego estrutural no mundo, reduz o tempo de trabalho de todos para incluir parcela dos que poderiam trabalhar. É uma coisa elementar, mas a racionalidade do capital não aceita. Hoje está nos jornais que o governo espanhol está reduzindo em 5% o salário dos funcionários públicos da Espanha. Vai ferver a Espanha. Claro. Não são os bancos que estão sendo punidos, não é o sistema do capital que está sendo punido, são os trabalhadores, e especialmente os públicos, né? que são tomados como sendo, né, o ponto máximo do saque. Quando o ponto máximo do saque não está no trabalho, está no capital e no seu estado político. Por fim, né, cooperativismo, estágio, trabalho voluntário. Hoje, ai de quem for buscar um emprego, ai de quem for fazer buscar emprego e não disser no seu currículo que faz trabalho voluntário. Não tem empregado. Então, vocês são obrigados a dizer que faz trabalho voluntário. Trabalho voluntário ou é voluntário ou é forçado. Estagiário. Vai fazer estágio. Para quê? Para substituir trabalhadores e trabalhadoras que são remunerados. Bom, eu não vou além e vou terminar com uma. Cooperativas. São mais falsas, coopergatos, cooperfraudes, do que cooperativas autônomas. Né? Vou terminar então com uma nota. Né? Nós temos que tomar cuidado quando falamos em flexibilização, terceirização e precarização. Se vocês perguntarem para mim, elas são sinônimas? Eu vou dizer não. Flexibilizar é uma coisa, terceirizar é outra, informalizar é outra e precarizar é outra. Aí você fala, então é tudo diferente? Eu vou dizer não. Para lembrar uma música da Mercedes Sosa, não és lo mismo, e estou terminando, não és lo mismo, pero és lo igual. Ou seja, a flexibilidade é a porta de entrada para a informalização e a terceirização. E não tem porta de saída. Ou você entra, ou você entra. Você entrou na terceirização, só tem uma outra porta, e você não pode voltar. Qual é a outra porta? É a informalidade. Porque tem terceirização que mantém direitos, é a exceção. Tem a terceirização semi-direita. E tem a terceirização de extrema-direita. Tá certo? Quando você entra na terceirização, aí não tem porta, é a mesma sala. Tá certo? Quando você entra na informalização, aí não tem porta. Aí é a mesma sala, que é uma sala grande ao lado que junta todos, que é a sala da precarização. Portanto, se quisermos entender a precarização e combatê-la, temos que ser contra a flexibilização, temos que ser contra a informalização, ou seja, tirar direitos da classe trabalhadora, temos que ser arduamente contra qualquer tipo de terceirização. Outro dia disseram para mim, professor, não é melhor a gente regularizar o terceirizado, já que eles existem, se eu regularizo o terceirizado é que eu estou aceitando a sua existência. Somos contra a terceirização. Uma última frase mesmo. E como implodir isto? É outro debate. Mas eu só posso dizer, para terminar, abrindo, que implodir isso repõe pensarmos no século XXI, o sentido, a vitalidade, a pujança, a necessidade imperiosa de resgatarmos o socialismo para o século XXI. Obrigado.
obrigada, professor Ricardo, mais uma vez contribuindo conosco, com os assistentes sociais, estudantes. A sua eloquência nos coloca aqui uma tarefa importante, que é pensar os rumos do mundo do trabalho e, principalmente, a possibilidade de constituição de uma nova ordem societária através do socialismo. É importantíssimo o professor ter terminado exatamente com essa frase, não é? Porque parece que entre nós, não só entre nós, mas socialmente, o termo socialismo tem que ser banido. E é fundamental que o professor Ricardo termine exatamente trazendo isso, trazendo o socialismo como a possibilidade, né, a alternativa. Bem, dito isso, professor, agradeço imensamente a contribuição. Não foi diferente do que a gente esperava, né? Ao contrário, como sempre, nos brindando aqui com as nossas reflexões e com a sua força teórica e também política. Eu passo imediatamente, então, para a professora Yolanda para fazer sua fala. Boa tarde. Eu quero dizer que é uma enorme emoção estar nesse momento aqui, ouvindo o professor Ricardo Antunes, que foi meu professor, tive esse privilégio, com quem a gente aprende todos os dias, sobretudo a ter a força, né, de encampar uma perspectiva de mudança e de transformação. E eu quero agradecer ao CRES, mas também à minha categoria profissional, pela oportunidade de estar aqui conversando e falando com vocês, trazendo algumas preocupações, numa mesa, né, composta pelo professor Ricardo Antunes, pelas competentes conselheiras do CRES, Fátima Grave e Elza. E eu queria dizer também que é uma enorme responsabilidade falar sobre esse tema, né, o tema da precarização dos nossos espaços de trabalho. E eu vou fazer isso também com muita indignação, porque a gente aprende com Kant que é preciso se indignar diante das coisas. Eu não estou contente em trazer determinados traços da realidade no qual nós estamos inseridos, mas eu faço com muita responsabilidade no sentido de que precisamos olhar para eles, analisá-los e também pensar conjuntamente nas alternativas. Esses dados que eu trago, alguns deles estão postos numa pesquisa que o Cefes fez há alguns anos atrás, mas também são dados que nós temos trabalhado no nosso núcleo de estudos sobre os fundamentos do serviço social da UFRJ. E para tratar o tema, eu decidi por um caminho que não é muito simples, mas foi o que me pareceu mais fecundo. E para esclarecê-lo, eu vou trazer partes de um poema do Fernando Pessoa, que é do livro do Desassossego, o fragmento 117. Fernando Pessoa diz o seguinte, ele parte da dificuldade de definir uma espiral. Ele vai dizer assim, é preciso fazer no ar, com a mão, sem literatura, o gesto, ascendentemente enrolado, em ordem, com que aquela figura abstrata das molas se manifesta. Diz ele, a maioria da gente, sei bem, não ousaria definir assim, porque supõe que definir é dizer o que os outros querem que se diga, e não o que é preciso dizer para definir. Buscarei o concreto, diz ele, e tudo será visto. Uma espiral é uma cobra, sem cobra enroscada verticalmente em coisa nenhuma. É isso. Com base nessa fantástica forma, né, e ao mesmo tempo simples, complexa e muito mais concreta de dizer as coisas, como diz Fernando Pessoa, eu também quero tratar a questão da precarização do e no exercício profissional dos assistentes sociais, assim como seu conexo, que é a perda de direitos. Por isso eu vou tratar de apreender o processo de precarização das condições e relações de trabalho a partir das suas diferentes manifestações, no exercício profissional, nos diferentes espaços socioocupacionais
e as suas implicações na particularidade socioprofissional e política da nossa profissão. Para isso, tenho que considerar, primeiro, que a precarização se expressa de diferentes maneiras, já foi tratado aqui, e com diferentes graus de profundidade, em diferentes espaços institucionais, socioocupacionais e sociopolíticos. Se observarmos empiricamente, podemos perceber que a precarização do trabalho docente, por exemplo, nas universidades públicas, que vem se acentuando cada vez mais, ela se expressa de maneira diferente daquela precarização que nós encontramos, por exemplo, do trabalho dos assistentes sociais inseridos em programas assistenciais, que por sua vez é diferente do trabalho nas ONGs, no serviço de saúde, na previdência e no sócio-jurídico. E nesse espaço sócio-jurídico, quando vamos analisar o trabalho dos assistentes sociais, por exemplo, no Tribunal de Justiça ou no Ministério Público, é muito diferente o nível de precarização daquele que se coloca no sistema penitenciário. A pergunta, portanto, é como o processo de precarização das relações e condições de trabalho se manifestam hoje em determinados espaços socioocupacionais, em determinadas instituições, e que relação essa precarização tem com a perda de direitos, e essa perda de direitos com um modelo de política social sem direitos sociais. E quais são os seus impactos no exercício profissional dos assistentes sociais. Não basta, portanto, saber que a precarização é resultado das profundas transformações societárias. Não basta pensar que ela encontra-se relacionada às mudanças no mundo do trabalho, às novas e antigas funções do Estado e das políticas sociais, e que ela está atrelada aos ajustes neoliberais. Na verdade, esses são os seus pressupostos. Não se explica a precarização do e no trabalho sem uma análise profunda da crise do capital e da capacidade de organização da classe trabalhadora nos diversos espaços geográficos, socioocupacionais e políticos. Não se explica a precarização senão como uma condição básica de elevação da taxa de juros. Não se explica a precarização, a redução dos direitos e a reformulação das condições gerais do contrato de trabalho, senão com a flexibilização, que é a sua forma de aparecer, mas que tem o seu fundamento no desemprego. Também não se enfrenta esse estado de coisa somente pela sua explicação. É necessário encontrarmos estratégias coletivas para o seu enfrentamento. E aí eu pergunto, por que esse tema interessa diretamente aos assistentes sociais e foi pautado pelo CRES Rio de Janeiro, que está antenado com tudo que está acontecendo com a nossa profissão? Porque os assistentes sociais incorporam os assalariados da esfera dos serviços, precarizados e quase totalmente destituídos de direitos. Mas também porque nós, assistentes sociais, vivenciamos e enfrentamos no cotidiano profissional as diversas expressões da exploração e da dominação do capital sobre o trabalho. E também construímos respostas no campo dos direitos, captando e enfrentando as expressões da questão social, que se convertem em uma diversidade de demandas para a profissão. As nossas respostas profissionais não são neutras. E ela depende de assumirmos a nossa condição de trabalhador assalariado, que nem sempre ocorre. A gente pensa que o trabalhador é o usuário, né? Não necessariamente o assistente social. E depende também de que tenhamos o domínio de um referencial teórico-metodológico que nos permita fazer a leitura dessa realidade. Sem dúvida, essa é